Queridos irmãos, unidade 2, Epístolas Paulinas, unidade número 2, o título Cartas da Prisão. Foi ele louvado. Cartas da Prisão. Pessoal, nós vimos lá no livro de introdução ao Novo Testamento que são pelo menos 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma. Então, quantas cartas da prisão são, irmãos? 4 cartas da prisão. Nós temos aí, pelo menos nessas 4 elencadas, Efésios. Quais são as outras? Me ajudem. Filipenses, Colossenses e Filemão. É claro que nós sabemos que a segunda carta de Paulo a Timóteo também foi escrita quando ele estava em uma prisão. Porém, a prisão de 2 Timóteo é diferente desta prisão aqui. Em 2 Timóteo, Paulo está ali prestes a ser morto, prestes a ser martirizado. Vamos entender o contexto que Paulo é preso para nós compreendermos a profundidade do que ele escreve nessas 4 cartas. Olha só, o que ocorre? Terceira viagem missionária de Paulo. A Bíblia narra em Atos capítulo 24 que na cidade de Jerusalém Paulo sofre uma perseguição por parte dos judeus. Paulo, então, queridos, ele é preso por esses judeus. E quando Paulo é preso, acontece entre aspas, resgate das autoridades romanas, porque Paulo também tinha cidadania romana. Logo, o apóstolo Paulo, ele recorre, ele diz que quer ser julgado por César. Por quê? Porque ele entende que os judeus não fariam um julgamento justo para com ele. Aí o que ocorre? Devido a essa perseguição judaica, essas acusações caluniosas e o pedido de Paulo de ser julgado pelo imperador, ser julgado por César, ele vai ser conduzido para a capital do império, que se chamava Roma. Nós estamos falando aí dos anos 60 a 62 depois de Cristo, ou da era cristã, da era do cristianismo. Levado para Roma, a Bíblia mostra que o apóstolo Paulo vai ficar em uma prisão domiciliar, em uma casa. Alguns estudiosos dizem que é uma casa alugada por ele mesmo, e Paulo se estabelece ali. Há uma ordem do governo romano para que soldados vigiem o apóstolo Paulo constantemente, com um detalhe maravilhoso. Qual é? Paulo pode receber visitas. E aí, meus irmãos, a Bíblia mostra que alguns crentes de algumas igrejas iam visitar Paulo estando em Roma e relatavam algumas dificuldades, situações, problemas que surgiam no meio dessas igrejas, e o Espírito Santo inspirava Paulo para escrever as cartas. Olha um exemplo. A carta aos Colossenses é a carta mais cristocêntrica da Bíblia. Os 4 capítulos de Colossenses são
Jesus purinho, é falando da supremacia de Cristo o tempo todo. Mas a necessidade da carta surge por conta das heresias que alguns falsos mestres estavam pregando em Colossos. Então, queridos, essas cartas da prisão, que são verdadeiras pérolas preciosas para a igreja cristã, essas 4 cartas foram redigidas neste contexto. O que é que nós costumamos aplicar a isso? Paulo estava preso, mas o dom de Deus na vida de Paulo e o desejo missionário de Paulo estava livre, estava solto. Paulo fisicamente está encarcerado, mas a sua alma, o seu espírito está livre, porque um dia ele foi liberto por Cristo. Então, Paulo é um preso livre. Mas quando ele escreveu essas 4 cartas, foi numa prisão só ou em várias prisões que ele teve? Porque uma só, eu me lembro que ele ficou 4 anos, né? Então, bom, rival, acredita-se que as 4 cartas foram escritas na mesma prisão. Alguns estudiosos falam de 2 anos, outros falam de 60 a 64, aproximadamente 4 anos. Então, é provável que tenha sido na mesma prisão que ele tem escrito. A única prisão que difere é a de 2 Timóteo, que aí, irmãos, não é mais uma prisão domiciliar. Aí nós estamos falando de um encarceramento que precede o martírio. Nós estamos falando de uma prisão que era como que em uma masmorra, em uma montanha, onde o governo romano aprisionava os piores criminosos que já estavam com a morte decretada. Então, era uma prisão totalmente diferente que Paulo escreve a 2ª carta a Timóteo. Amém? Amém. Vamos lá para o capítulo 1. Primeira carta do estudo. Vou puxar uma seta aqui. Carta de Paulo aos Filipenses. A famosa epístola, a famosa carta da alegria. Gente, falem para mim, por favor, classe. O que vocês entendem por alegria? O que é alegria? Felicidade. O que mais? É uma continuação do prazer. Um prazer contínuo. Um prazer contínuo. Legal. O que mais? Vou complicar, Tiago. Alegria é um estado. Eu estou alegre. É um advérbio que indica um momento. Ou é um adjetivo? Eu sou alegre. Eu sou feliz. E aí? Estou feliz ou sou feliz? Sou feliz. Lembraram do louvor aí ou não? Eu sou feliz. Olha só, queridos, a alegria do ponto de vista psicológico, filosófico, sociológico, antropólogo, que são os que estudam os humanos, ela é um estado. A pessoa está feliz, de repente está triste, a pessoa está bem, de repente ela está mal. Por quê? Porque a alegria para essas frentes do conhecimento, da sabedoria humana, comum, a alegria, Marquinhos, é a ausência de problema, é igual a paz, é a ausência de dificuldades. A alegria para o mundo é a ausência de choro. Então, se eu não choro, eu estou feliz. Se eu estou chorando, eu estou feliz. Agora, a alegria cristã, a alegria do crente, não tem nada a ver com a alegria do mundo. Porque o crente, ele não vive
não vive do estou feliz, o crente vive do sou feliz. Bom, Micael, mesmo em meio ao choro, sim, mesmo em meio às lutas, sim, mesmo em meio às dificuldades, sim. Agora, cá entre nós, turma, é um ensinamento muito simples, sim ou não? Mas é difícil na prática. É difícil no dia a dia. Mas nós temos o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Gálatas que o gozo, a alegria é um fruto do Espírito em nós. Então é possível nós sermos felizes independente das circunstâncias. E isso é o que Jesus ensinou lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Independente do que aconteça. Quer ver uma prova na Bíblia? Está aqui, carta de Paulo aos Filipenses. O camarada está preso, o camarada não sabe o que vai acontecer com ele, o camarada está prestes a receber uma ordem imperial para ser martirizado, ser morto, e ele vai escrever essa carta à igreja de Filipos, e por 16 vezes ele vai dizer aos crentes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Olha, pessoal, sofri naufrágios, fome, peste, nudez, fui açoitado, fui esbofeteado, sofri lá 5 quarentenas de açoite menos uma. Mas tem um detalhe, viu? Nos alegremos do Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Filipenses 4:4. Então, irmãos, se tinha alguém que tinha tudo para estar triste, era o apóstolo Paulo. Ele amava pregar, sim ou não? Amava fazer missões, sim ou não? Amava visitar as igrejas, sim ou não? Agora ele está impedido. É a mesma coisa que tirarem tudo que nós mais gostamos e dizer: e aí, fica alegre. Porque provavelmente ele não era casado, não tinha família, então não dá para dizer que era família em primeiro lugar. Então era o reino de Deus, era tudo que Paulo mais amava, fazia a obra, e ele está preso. Tinha tudo para ficar cabisbaixo, entristecido, desanimado, mas não. Paulo entendeu que a alegria do crente, ela vai além dos momentos de alegria. Bom, Micael, mas nós não podemos ter momentos de prazer, de gozo, de conquistas, de realizações? Claro que sim, isso é maravilhoso. Isso é humano, faz parte de nós, da nossa individualidade, da nossa personalidade. Agora, nós precisamos entender que como crentes, nós não vivemos do estou feliz, nós vivemos do eu sou feliz, porque somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Já vamos voltar para o tema da alegria, mas eu queria convidá-los, você que trouxe a Bíblia aí, a abrir um texto, que é o texto mais célebre de Filipenses, que é o capítulo 2, versículos 5 a 11. Aqui estão a doutrina da humilhação. Qual doutrina? Humilhação. E da exaltação de Jesus. Doutrina da humilhação e da exaltação. Olha só, alguém pode ler aí para nós, por favor? Filipenses 2, 5 a 11. Quem vai? Sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a sua forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome,
para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Vale glória a Deus ou não vale? Glória a Deus. Irmãos, olha só. Essa sessão de Paulo, de Filipenses 2, 5 a 11, estão duas das doutrinas cristológicas da pessoa de Cristo que nós falamos e pensamos muito pouco, que são a humilhação e a exaltação de Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aí, que Jesus, ele sendo Deus, ele sempre foi Deus, sim ou não? Sim. Eterno, assim como Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Ele vai humilhar-se, ele vai aniquilar a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De que forma foi que Jesus se humilhou, se aniquilou? Perfeito. Se transformando em um homem como nós. Ele abriu mão de suas prerrogativas divinas. Quando vocês ouvirem essa palavrinha aqui, ó, a doutrina da kenosis ou kenosis, é a doutrina da humilhação de Jesus. Agora, Júlio, tem um detalhe. A gente canta e fala que para sermos verdadeiros crentes, nós temos que humilhar a nós. Agora, vocês já pararam para pensar que nós, nessa visão, não temos do que nos humilhar? Nós devemos nos humilhar à luz da Bíblia, segundo o livro das Crônicas 7,14, nos humilhar da nossa situação pecaminosa, nos humilhar diante de Deus por sermos pecadores, mas nos aniquilar, nos esvaziar, não tem como. Por quê? Porque não há nada de bom em nós sem Deus. Não há nada de bom no homem se não for Jesus na vida dele. Então, quando eu digo assim, ó, que eu quero me esvaziar de mim, biblicamente está incorreto. Por quê? Porque eu não tenho do que esvaziar. O que eu preciso é encher, é preencher o meu ser do quê? De Deus, da presença do Senhor. Porque eu de mim mesmo não tenho do que me esvaziar. Eu tenho, repito, que me humilhar perante Deus pelas minhas falhas, mas eu não tenho do que me esvaziar. Bom, Micael, e Jesus? Jesus tinha, e tinha muito, porque ele disse que ele estava com Deus, ele é Deus, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele tinha do que se esvaziar, e aí ele se humilhou para ser obediente até a morte dele. Agora, olha o que Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Olha a ligação, como Jesus se humilha, se esvazia, se aniquila, como ele abre mão de si mesmo e cumpre a obra de salvação. O Pai o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Bom, Micael, onde é que esse texto de Filipenses 2 se aplica para nós? Já que fala, no versículo de número 5, quando Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Algumas traduções
traduções vão usar a expressão aqui, a mesma atitude, que é essa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, GRQ de grego, irmãos, pronuncia froneses. Essa expressão, atitude ou sentimento, que Paulo está dizendo, que haja em vocês o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo, significa o seguinte: o mesmo pensamento, o mesmo desejo e a mesma ação. Vamos repetir? Mesmo pensamento, mesma atitude, mesmo desejo, mesma ação de Cristo Jesus. Então olha o que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos: que vocês compreendam a verdadeira alegria e que no dia a dia de vocês, os desejos de vocês estejam alinhados com o que foi o desejo de Jesus. Esteja alinhado com o que foi as vontades, os pensamentos e, por fim, as ações de Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós até temos os mesmos pensamentos de Jesus. Olha, eu quero orar, eu quero agradar a Deus, eu quero buscar o Senhor, eu quero dar um bom testemunho, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Top, sim ou não? Os mesmos pensamentos de Jesus. Agora eu desejo. Esse pensamento que nasce aqui precisa descer para cá, tem que queimar, tem que virar um desejo. Bom, Micael, agora então eu tenho os mesmos desejos, as mesmas vontades de Jesus. Top! Está na mente, está no coração. Agora precisa vir para a ação, para a atitude, para a prática. Não adianta, amados irmãos, nós termos os pensamentos de Jesus, conhecermos os desejos de Jesus e não transformá-los em ações nas nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, nesse texto alto, nesse que é o principal texto da carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Amém. Quais são as alegrias? Paulo vai dizer aí, na carta aos Filipenses. Primeiro, a alegria da salvação. Queridos, nós temos motivos de sobra para sermos alegres em Cristo, sim ou não? O dia que você estiver naquele que é o dia mau que todos nós atravessamos, sabe o que você se lembra? Lembremos que nós éramos perdidos, mortos em ofensas e em pecados. Quando Paulo usa essa expressão em Efésios 2, ofensas e pecados, ele fala de pecados internos e externos. Nós éramos corruptos nos desejos e nas ações, por dentro e por fora, não sobrava nada, não escapava nada. Nós éramos isso, nós estávamos destinados à ira, destinados à condenação eterna. E hoje, irmão Micael, hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Hoje nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Jesus Cristo. Hoje nós somos templo e morada do Espírito. Então, essa é a alegria da salvação. Lembre do Cristo que te salvou. Lembremos da salvação. Outra coisa que Paulo vai apresentar, outra base, outra alegria que ele apresenta em Filipenses no versículo 21, é a alegria pela chamada que ele tem.
estar alegre pelo simples fato de ser chamado por Deus. Irmãos, chamados que Deus tem para cada um de nós, eu sempre ensino isso aqui na classe. Nós temos tipos de chamado diferentes, sim ou não? Sim. Chamado da salvação é universal, é para todo que nele crê. Quem se arrepender e crer em Cristo. Agora, há chamados específicos que Deus tem para cada um de nós, em áreas específicas, locais específicos. E estes chamados devem gerar em nós alegria. Deve gerar responsabilidade, sim ou não? Gera um peso, sim ou não? Gera dificuldade, sim ou não? Exige renúncia? Claro que sim. Porém, pelo simples fato de nós sermos escolhidos para compor aqueles que vão realizar a obra de Cristo na terra, nós precisamos viver alegres e felizes. Amém? Paulo cita pelo menos 4 ladrões de alegria quando ele fala sobre a alegria do chamado, a alegria do ministério. Primeiro, ladrão de alegria na sua e na minha chamada, os problemas. Já percebeu que parece que quanto mais a gente atende o chamado de Deus, mais dificuldade aparece? Aí você fala assim: ô Jesus, Jesus vem cá, faz favor, Jesus, meu amado Jesus, Senhor Jesus, venha cá, por favor. Jesus, eu não estou em desobediência, eu não estou em rebeldia. Glória. Eita, aí ó, problemas, ó, problema na aula, queda de energia. Gente, os problemas geralmente são ladrões de alegria do chamado. Nós estamos cumprindo o chamado, os problemas aparecem, a gente entristece. Outro ladrão de alegria na chamada são os detratores. Quem são os detratores? Aqueles que buscavam se exaltar em cima do trabalho de Paulo. Sabe quem são os detratores? Vou usar o termo aqui do século 21, para a mesma palavra que Paulo usa lá no primeiro século. Os sugadores, aqueles que nada fazem, nada ajudam, nada contribuem, nada estendem a mão e querem se aproveitar das benesses, dos resultados do trabalho que está sendo feito. São os sugadores, já existiam também no tempo de Paulo, e esses são ladrões de alegria. Esses são ladrões de alegria. Outros que Paulo cita, os ameaçadores. Lembra de Sanbalate e Tobias? Lá nos muros de Neemias, eles não querem trabalhar na reconstrução, mas eles querem matar quem está trabalhando. No Micael não poderia existir esse tipo de gente, não poderia, mas existe. Está na Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, Paulo diz que eles são ladrões de alegria, ou pelo menos tentam. E por último, as tristezas, Paulo fala, do viver ainda nesta carne. Porque, irmãos, muitas vezes no chamado nós nos cansamos, nós fadigamos, e a gente quer que Jesus venha logo, que o céu venha logo, para nós sairmos desse mundo material, da carne, e ascendermos aos céus de uma vez, e acabar essa peleja terrena que nós temos todos os dias aqui. E isso também pode tentar roubar a nossa alegria. Bom, Micael, nós devemos estar firmados em quê? Com respeito à alegria no ministério, no chamado. No fato de que, e é aí que se aplica aquele versículo que Paulo diz, que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até
o dia de Cristo vir buscar a sua igreja. Amém? E por último, Paulo cita a alegria da vida cristã, a alegria do viver cristão, quando ele diz lá, irmãos, que ele prosseguia para o alvo. Perceba, ele está preso, fisicamente impedido, Rafa, de ir para qualquer lugar, mas ele diz: eu prossigo. Como é que prossegue preso, gente? É porque o corpo estaria ali, o corpo estava ali, mas a alma de Paulo prosseguia. Paulo não parou quando o pararam. Quando o pararam, ele prosseguiu ainda mais. E olha aqui aonde chegou. Está aqui na minha mão e aí na sua. Olha onde chegou. Amém? Amém. Vamos para a próxima carta, por gentileza. Amados, é fato que aqui nós vamos destacar o ponto principal do tema e algum versículo principal da carta. Por quê? Se nós fôssemos fazer uma exegese da carta, uma interpretação, versículo por versículo, nós demoraríamos vários dias, talvez 2, 3 meses, estudando apenas uma das cartas de Paulo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Algumas igrejas americanas adotam o sistema, pastor local, de sermões expositivos de livros da Bíblia, e às vezes ficam o ano inteiro, no dia do culto de ensino, no mesmo livro, na mesma carta. Por quê? Porque às vezes 1 ou 2 versículos desenvolve 1, 2, 3 horas de aula, de mensagem, de pregação. Então, é importante que os irmãos vão fazendo a leitura do livro em casa, para complementar os pontos principais que nós vamos elucidando aqui na aula. Amém? Amém. Alguma dúvida, pergunta, comentário aí a respeito de Filipenses? Tem alguém? Colocarmos em prática. Esse é o desafio, né, Maria? Esse é o desafio. Gente, segunda carta a ser estudada hoje. Carta de Paulo aos Efésios. Efésios é, talvez, a segunda carta mais famosa de Paulo. A primeira, é claro, que é Romanos, e a segunda, chamada Rainha das Epístolas, é a carta de Paulo aos Efésios. A Bíblia fala bastante da igreja de Éfeso, fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós temos a carta de Paulo aos Efésios, e nós também temos a carta de Jesus, redigida pelo apóstolo João e enviada para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, capítulo de número 2. Então a Bíblia fala bastante dessa cidade, que era uma metrópole do mundo antigo, por sinal, era um lugar de muita idolatria, e que também foi alvo de uma das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Gente, qual é o grande desafio aqui? Um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, ele informa Paulo das ameaças que a igreja estava sofrendo em 2 cidades, Colossos e na cidade de Éfeso. Qual era o grande desafio aqui em Éfeso, irmãos? O grande desafio era a luta contra a idolatria. A luta contra o quê? Éfeso era a cidade era muito idólatra. Era lá que estava o grande templo da deusa Diana, ou Artemis, para os gregos e romanos. Era nessa cidade. A Bíblia diz que o avivamento em Éfeso foi tão poderoso que as pessoas pararam de consumir os produtos do templo da deusa Diana.
Isso gerou revolta no pessoal, sim ou não? E ali estabelece uma igreja, ali se estabelece um povo crente. Agora, vamos pensar uma coisa aqui. O Brasil, depois dos evangelhos, ou talvez antes dos evangelhos, qual que é a religião que mais domina? Catolicismo apostólico romano. Vocês já pararam para ver na TV, em filmes, como é que são cidades dominadas pelo catolicismo? Irmãos, é um negócio terrível. Para que vocês tenham uma ideia, quando o Brasil foi descoberto, junto aos colonizadores, viajavam padres jesuítas, que já chegavam pisando na terra e rezando as missas. Algumas igrejas evangélicas, lá nos primeiros anos, foram absurdamente perseguidas pelo catolicismo romano. Por quê? Porque é uma visão de cristianismo diferente. Agora, o que é que nós temos em Éfeso? Um povo muito religioso, mas muito mesmo, Sérgio. Só que é um povo supersticioso. É um povo idólatra. É um povo politeísta, adorador de vários deuses. É um povo que não aceita essa história de Jesus ser o único e suficiente Salvador. E instala-se uma dificuldade gigantesca no seio da igreja por causa disso. Aí o que é que Paulo fala? Capítulo 1, versículo 15 até o 23. O que é que Paulo fala? Que ele não cessa de orar por aquela igreja. Então Paulo não cessa de fazer o que pelos irmãos? Orar. E aqui em Filipenses nós aprendemos, conhecemos o Paulo, que é um homem de muita oração. O que Paulo entendeu, irmãos? Paulo entendeu que essa idolatria que dominava Éfeso não era um problema humano, não era um problema terreno, era um problema espiritual. Diga assim comigo: dificuldades humanas, terrenas, aqui na vida humana, são resolvidas com métodos humanos. Agora, de dificuldades espirituais são resolvidas espiritualmente. E qual que é a arma espiritual que o crente tem? A oração. Qual é a nossa dificuldade, gente? O nosso maior desafio está aqui, ó. Discernir. Porque nós muitas vezes queremos ganhar batalhas humanas orando. Não vai adiantar. E muitas vezes nós queremos ganhar batalhas espirituais na força do nosso braço, de forma humana. Não vai adiantar. Nós precisamos discernir o que é que está acontecendo em cada situação. Porque se algo é espiritual, a gente resolve se algo é humano, a gente resolve
conversando, trabalhando, dialogando, resolve de formas humanas. E Paulo vai dizer a esses irmãos: eu não cesso de orar por vocês, porque as dificuldades que vocês têm está no campo. E aí eu já vou linkar o capítulo 3 da carta aos Efésios, capítulo 2 do livro, com o capítulo 3, porque o capítulo 3 é batalha espiritual. E aqui eu tenho umas coisinhas meio pesadas para pensar com vocês. Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação sobre batalha espiritual? Quem aqui lembra há quanto tempo ouviu a última? Tem alguém que lembra? Quando ele faz, João? 2 dias atrás. Samuel Procópio. Glória a Deus por isso, ouviu uma aí esses dias. Mais alguém que lembra que faz tempo? Agora, deixa eu dizer para vocês por que é que nós não estamos mais falando de batalha espiritual. Eu sempre digo aqui para vocês que nós vivemos tempos de extremos. Sim ou não? Sim. Quer ver um exemplo? Fulano fala: eu sou palmeirense. O outro diz: eu sou corintiano. Tem gente que é tão extremista que briga. Sim ou não? Sim. Perde amizade, sim ou não? Sim. Ruma problema, sim ou não? Porque nós vivemos tempos de extremos. E todo extremo tem muitos perigos. De um lado estão os negacionistas. Quem são os negacionistas, classe? Não existe batalha espiritual. Não existe esse negócio de mundo espiritual. Irmão Micael, o que existe é o céu, o inferno, Deus e o diabo, e nós aqui, pronto, acabou. Esse negócio de mundo espiritual não existe. Tem ou não tem esse pessoal? São os negacionistas. Só que, porém, todavia, entretanto, do outro lado nós temos os baderneiros, que são comandados pelo movimento neopentecostal. E o movimento neopentecostal faz o que com a batalha espiritual? Transforma isso em piada, transforma isso em deboche, transforma isso em zoeira, transforma isso em show, transforma isso em palhaçada. E por causa esses aqui acham que estão certos. E por causa desses, aqueles lá acham que estão certos. Alguém diz assim: ó, o mundo espiritual não existe, porque olha lá o que eles fazem, entrevista demônio, vem diabo ungida, fica fazendo campanhas e campanhas. Então esses aqui dizem que esses estão errados por isso. Aí vem os neopentecostais e dizem assim: eles estão errados, porque olha as coisas que estão acontecendo, olha as dificuldades que surgem aí, de repente nas nossas vidas. Aí um fica dizendo que o outro está equivocado, sendo que os dois estão nos extremos. Bom, Micael, o que a Bíblia nos ensina? Qual é o centro? O que é que a palavra de Deus mostra sobre batalha espiritual? A palavra de Deus mostra que o mundo espiritual
ele é invisível, mas ele é real. Paulo fala aqui na carta aos Efésios: eu estou orando por vocês, eu estou orando muito por vocês. Por quê? Porque tem coisas aí em Éfeso que só resolvem na oração. Eu não posso ir, mas o Deus para o qual eu oro, ele pode, ele vai. É porque senão a oração de Daniel, que fala que o anjo Gabriel ia descer e tinha aquela briga. Exatamente, perfeito, perfeito. Querem ver outro ponto aqui? Paulo diz: a nossa luta, a luta da igreja, não é contra carne nem. O que é carne e sangue, gente? A linguagem metafórica está falando de. A nossa luta não é contra outros seres humanos. Paulo diz: não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e nos lugares celestiais. Ou seja, Paulo está dizendo: há um mundo espiritual, e é nesse campo que o crente batalha, é nesse campo que o crente luta, é nesse campo que o crente peleja. Por quê? Porque aquilo que é espiritual só se resolve de maneira espiritual. Amém? Já já a gente volta para a batalha espiritual para falar da armadura do Espírito. Não resolve no tapa, no braço, no soco, no chute. Irmãos, isso é muito sério. Por quê? Nós somos evangélicos, a maioria, de linha pentecostal. O pentecostalismo hoje no Brasil é a ramificação evangélica que mais tem membros, pessoas batizadas. Por exemplo, as Assembleias de Deus, todas as congregações cristãs no Brasil, Deus é Amor, Igreja do Brasil para Cristo, e algumas outras mais antigas e mais recentes, que são igrejas pentecostais, precisam voltar a pregar esse assunto de forma equilibrada, porque nós temos irmãos já no nosso meio que não acreditam, que negam isso. E aí tem os outros irmãos que se trupicar na rua fala que foi o diabo. Irmão, olha pro chão, né? Vigia, olha pro chão. Mano, o camarada precisa do celular para trabalhar, não põe para carregar, é diabo? Não é diabo, gente, é descuido, não tem como. Então nós temos muitos extremos, amém? Então em Éfeso, Paulo fala muito da oração, da luta espiritual. Ele também fala bastante sobre a unidade, a comunhão. E aí Paulo vai ensinar que por meio de Cristo, gentios e judeus, quem eu disse? Gentios e judeus. Eles são um só corpo, que são o corpo, compõe o corpo de Cristo, ao qual Cristo é o cabeça. E por estarmos em Cristo, nós precisamos viver em unidade. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: todos nós pensamos igual em tudo? Não. Em muitas coisas nós podemos pensar igual ou diferente. O que é a unidade da igreja? A unidade da igreja é a capacidade de estar em unidade apesar da diversidade. Então nós temos diversidade de cultura, de pensamento, de opiniões, de gostos, de preferências. Agora, uma coisa é fato: a unidade da igreja está ligada a Cristo.
Então, tudo aquilo que diz respeito à obra da salvação, ao novo nascimento, a viver uma vida transformada, essas coisas, irmãos, o Evangelho não permite diversidade. Nesses que são os pontos fundamentais, todos os crentes da terra, eles estão em... Quer ver um exemplo? A salvação é pela fé em Cristo Jesus, não é pelo mérito humano, é pela graça de Deus, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo vem morar em nós, o Espírito Santo vai nos transformando a cada dia, nos santificando a cada dia, e um dia Cristo voltará e nós estaremos eternamente com Ele. Esses pontos que são fundamentais do Evangelho, todas as igrejas cristãs que pregam o Evangelho de Cristo, elas estão em perfeita unidade. Elas estão em perfeita unidade. Agora, algum outro ponto que há diversidade de pensamento, de entendimento, questões culturais e assim por diante, aí vai de cada lugar, de cada liderança, e biblicamente isso é comum, acontecia também nas igrejas apostólicas, nas igrejas do período bíblico. Amém, irmãos? Avancemos. Página 81 do livro tem duas tabelinhas aí, 2 quadros, que também são 2 assuntos que Paulo trabalha bastante em Efésios, que são a vida velha e a vida nova. Quais são as características da vida velha? Vamos lá? Antes, sem Cristo, separados. E a vida nova, nós estamos Em Cristo, chegastes perto de quem? Perto de Cristo, e agora unidos em um mesmo Espírito. glória a Deus. Então Paulo trabalha também em Efésios muito essa questão da vida velha, da vida antiga e da vida nova que Deus nos proporcionou em Cristo. E por fim, irmãos, além da unidade da igreja, da eclesia, Paulo também trabalha em Efésios a unidade familiar, a unidade da família. O que é que Paulo vai ensinar? Paulo vai ensinar a submissão da esposa ao marido, vai ensinar o sacrifício do marido pela esposa, como Cristo amou a igreja. Pesado, hein, maridos? Pesado. Se fosse para amar como alguém amou algum outro ser humano, amou muito a sua esposa, aí dava para a gente até igualar, mas amar como Cristo amou a igreja, pesado. E por fim, Paulo vai ensinar a submissão dos filhos aos pais. E o que é interessante, que Paulo vai dizer que os filhos precisam honrar os pais. Bom, Micael, quando é a única situação que um filho pode, entre aspas, desonrar os pais? Quando os pais querem levar os filhos a desonrar a é a única situação que nós, como filhos, vamos desonrar os nossos pais. Bom, Micael, mas meus pais não merecem ser honrados, eles não merecem que eu ore por eles, que eu visite, que eu beije, que eu peça a bênção dele, que eu abrace. Ele não merece, ele não é um bom pai, ela não é uma boa mãe. Devemos honrar independente. Amém? Deixa eu ensinar um detalhe para vocês aqui de Efésios. Mariane vai escapar dessa que é a única da ala feminina hoje presente. Olha só, irmãos,
quando Jesus fala da mulher ter a submissão, ser submissa ao seu marido, o que é que nós precisamos entender? Qual é o conceito bíblico de submissão? Gente, isso aqui é muito legal. Olha só. O marido, nós, maridos, esposos, ele tem uma missão. E uma missão muito difícil, sim ou não? Que é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, essa é a minha e a tua missão. A mulher, ela deve se submeter ao marido, não porque ele é um homem e a mulher é menos, não porque ele é um machão e a mulher não vale nada, como em algumas culturas pregam. Não é isso. A esposa, ela está debaixo da oração, da direção, do sacerdócio familiar do marido, por causa da missão do marido. Essa é uma função auxiliar. Auxiliadora, como no Gênesis. Isso mesmo, João. Agora, qual é a grande dificuldade? Nós entendermos que, cumprindo a nossa missão com excelência, não vai dar tanto trabalho para nossa esposa prestar submissão a nós como maridos. A grande dificuldade é que nós não queremos viver como Cristo. Aí nós somos falhos demais na nossa missão de amar a esposa como Cristo ama a igreja, e queremos que a esposa se submeta a nós, como a Bíblia direciona, como a Bíblia ensina. Irmãos, se a minha esposa, se a sua esposa enxergar Jesus em mim e em você, vai ficar bem mais fácil. O Micael, Mariana, irmãs aí no vídeo, ó, vai de conta que não escuta. Tem mulher tribulosa, lógico que tem. Também tem homem tribuloso. Aqui não tem, né? Diga bem. Tem pessoa que é difícil de lidar, isso é verdade. Tem pessoa que é complicada, é casca grossa, osso duro de roer, como diz o brasileiro. Tem pessoa que é mais difícil. Mas se nós executarmos a nossa missão de amar como Cristo amou, com excelência, ainda que nós somos limitados, falhos e pecadores, vai facilitar bastante. Amém? Amém. Sigamos. Capítulo 3 do nosso livro. Volta aqui, ó, para o tema da batalha espiritual. Gente, já entendemos que há um campo de batalha, sim ou não? Sim. Que é o mundo espiritual, invisível. Aí o que é que Paulo vai ensinar em Efésios a respeito disso, no capítulo 6, versículo 10? Olha só, olha só. Paulo vai dizer: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Façam o que? Fortalecer. O que é fortalecer? Ficar mais resistente. Nós, por nós mesmos, somos fortes? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então Paulo diz o que? Fortalecei-vos no... Fortalecei-vos na pessoa
Então é vestir por cima ou vestir sobre. Isso é revestir. Está de camisa, põe no terno, revestiu. Você põe o produto numa caixa. Se você passa a fita na caixa toda, você está revestindo. A parede está ali, chapiscada, rebocada, tá certo? Aí deixa lisinho, desempena, pintou, parede está vestida, está coberta, sim ou não? Aí se é um banheiro, uma cozinha, vem e coloca o revestimento, vestir sobre, cobrir algo que já está aparentemente coberto. Aí Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que isso? Porque nós cristãos, nós já estamos vestidos. Diga amém. Amém. O profeta Isaías disse que quando o Messias viesse, ele vestiria, isso é lindo, ele vestiria o povo com vestes de justiça. Vocês lembram lá do filho pródigo, quando retorna, o que ele recebe? O pai diz: mata o bezerro cevado, Novas vestes. traz depressa. Primeira coisa que eu falo, o que é? Novas vestes. As novas vestes que o filho pródigo recebe, e que Paulo vai dizer depois, são as vestes de justiça que eu e você recebemos. Irmãos, sem Cristo nós andávamos com o manto da injustiça. Sem Cristo, o Deus Pai olhava para nós e dizia: lá vai o condenado, lá vai o injusto, lá vai o devedor, lá vai o miserável. Em Cristo, o Pai olha para nós pelos méritos de Cristo e diz: lá vai o justificado, lá vai o perdoado, lá vai o remido, lá vai o meu filho, lá vai o salvo, lá vai o discípulo. Vai até os glórias, né? Então, quando o Pai olha para mim e para você hoje, Ele nos vê vestidos das vestes de justiça, as vestes de salvação em Cristo. Com isso, nós já estamos vestidos. Agora, para resistir o diabo, para vencer todos os dias as batalhas que o inimigo trava contra mim e contra você no mundo espiritual, e essas batalhas afetam principalmente a nossa mente. Para vencer essas batalhas, nós precisamos estar revestidos. E perceba o tempo do verbo: fortalecei-vos, revesti-vos. O verbo nunca indica uma ação concluída. Ó irmão, eu vou orar aqui uns 10 dias e vou me fortalecer no Senhor e pronto, posso viver o resto da vida cristã com esse azeite aqui, com essa graça, que está tudo pronto. Não vou mais perder nenhuma contra o Satanás. Está tudo. Fortalecemos. Hoje você está aqui fortalecendo para hoje, e talvez para amanhã. Amanhã você tem que fortalecer para amanhã, talvez para quinta-feira. Na quinta você tem que fortalecer na quinta, e talvez um pouquinho para sexta. E assim vai, todo santo dia. Revestivos. Hoje nós revestimos, amanhã tem que revestir de novo, depois tem que revestir de novo. É buscar aquele azeite de reserva das 5 virgens prudentes.
as 5 loucas para as prudentes, as 2 tinham lâmpadas, sim ou não? Sim. As 2 tinham óleo, sim ou não? Sim. As 2 tinham cumbuquinha de reserva, sim ou não? Mas não eram os 2 grupos que tinham azeite na cumbuca reserva. Só tinha azeite de reserva as 5 prudentes. Quer ver que top esse texto? Quando alguém disse, aí vem o noivo e elas acordaram, pastor, as 5 loucas disseram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite. Por quê? Porque geralmente quem não tem, consegue detectar quem tem. E pensa que é mais fácil ir em quem tem, do que buscar azeite de reserva. Na verdade, a pessoa não consegue se falar assim, eu preciso buscar, não. Exatamente. Eu não entendo. Quando eu tenho para buscar, tá mais fácil. Não batalhar para buscar. É o famoso, ora por mim. Crente 6 horas. Como é que é? Crente 6 horas. Crentes, isso, 6 horas. 6 horas por mim, nunca eu oro, né? Nunca. Eu escutei uma palavra, assim, quem pede oração, tem um exemplo, tem a gente que ora, intercede para Deus, tem pessoas que vêm e pedem para nós. Então quer dizer, essa pessoa, ela é neta, nós somos filhos. Então a pessoa assim, eu deixando de ser neta, eu quero ser filho. Exatamente. Neto do pai. Exatamente. E aí, irmãos, a parábola é tão pesada, tão terrível, que as virgens prudentes diz assim para as loucas: ide aos que vendem comprar azeite. E elas foram comprar. Olha isso, irmão Marcelo. Ela sabe o endereço do azeite. Ela sabe quanto custa o azeite. Elas até têm no bolso dinheiro para comprar o azeite. Deixou essa negligência, né? Perfeito. O nome desse pecado é negligência. Quando nós não nos fortalecemos todos os dias no Senhor e não nos revestimos todos os dias no Senhor, nós perdemos a batalha contra o diabo daquele dia. Sabe por quê? Negligência. Sabe como fazer, não faz. Irmão, o trono está ocupado. A sala do trono, a porta está aberta. O acesso foi facilitado porque Cristo rasgou o véu por nós. Mas se nós formos negligentes, nós perdemos a batalha. Se nós formos prudentes, nós dobramos o joelho, falamos com Deus, lemos a palavra e nos fortalecemos, nos revestimos, e assim nós vencemos as batalhas contra o inimigo das nossas almas. Amém? Não tem outro jeito, não tem outro método, não tem outra forma. Você entrega na mão dele, o Espírito Santo te guia tudo por dentro. Bom, Fábio, isso é tão real assim na prática cristã, que quando nós fazemos isso, é perceptível, né? Porque você está acreditando numa coisa maior. Ele vai Exatamente. te aliviar. Quando ele fala assim, quando você me entregar tudo, eu te alivio cada vez mais. Agora, isso só é possível à medida que nós buscamos, nos fortalecemos, nos revestimos. E é uma realidade isso aí. Eu tive esses tempos aí, eu tive que fazer isso aí. Prova viva. Agora, olha isso, irmãos. Para vencer essa batalha, à medida que nós nos fortalecemos e nos revestimos, nós tomamos sobre nós toda a armadura de Deus. Então, diga aí comigo: há uma armadura disponível para mim. Disponível para mim. O que é que tem nessa armadura? Vamos lá. Tem problema de tamanho. Não tem problema de tamanho. Muito bom, Rafa, muito bom. Gente, página 87 tem uma figura aí, ó: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas que representam a pregação do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Olha isso, vamos lembrar da introdução da aula. Paulo estava o tempo inteiro cercado de soldados. O que é que ele está visualizando? Ele está vendo o soldado vestido com uma armadura. E o Espírito Santo está ali, terrível, terrível, inspirando Paulo. Estava vendo Deus em tudo. Meu Deus do céu, não é possível, fala. Meu Deus. Deus revelando. Não mexe não. Não mexe não, fica aí que eu estou descrevendo. Estou aqui, não. Irmãos, primeira coisa na armadura que um soldado tomava sobre si. Primeira coisa. Segundo os historiadores, o cinto. Por quê? Porque o soldado ele vestia como que uma túnica, e o cinto era o que prendia a túnica e disponibilizava o lugar para colocar a espada. Então Paulo fala que o cinto que tem disponível para nós é o cinto da verdade. Por que será que o primeiro utensílio da nossa armadura tem a ver com a verdade? Porque a vida cristã é uma vida onde o homem deixou a mentira. Lembra o que Jesus diz? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em Espírito e verdade. Qual que é o contrário de espírito, irmão Haroldo? Contrário do Espírito? É a carne. Sim ou não? Sim. Estar em espírito ou estar na? Qual é o contrário da verdade? É por isso que está escrito, né? A gente tem que falar sempre a verdade. Tu quem doa e pronto. Irmãos, sem Deus, nós não vivemos em espírito, nós vivemos na carne. E a vida da carne é uma vida na prática da mentira. É uma alegria mentirosa, uma paz mentirosa, uma confiança mentirosa, uma esperança mentirosa. É tudo mentiroso. Mas hoje em dia, Miguel, quanto mais verdadeiro você for, mais sincero, menos amizade você tem. Mas agora vamos entender. A vida cristã, ela deixa de ser uma vida na carne, se torna uma vida em... E quem vive em espírito, vive a vida na verdade. E o que é a verdade? Nós estamos vivendo um tempo em que a verdade é relativa. O que é uma verdade para mim, pode não ser para a irmã Mariane, o que é uma verdade para ela, pode não ser para o Evangelho e assim por diante. Quem já ouviu isso? Bom, isso é verdade para você, não é verdade para mim. Agora, qual que é a mente cristã do discípulo de Jesus? Existem apenas duas verdades. Quantas verdades? Duas. Já explico para vocês não chamarem de professor de doido. A primeira verdade é a verdade encarnada. E a primeira verdade é uma pessoa que se chama Jesus. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade. Aí em João 17,17. Santifico na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Opa! Então nós temos também a verdade escrita, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele fala, eu e minha palavra não são Isso. Então, amados irmãos, só existem verdadeiramente duas verdades, sendo aí redundante, repetitivo. Só existem duas verdades. A primeira é a verdade encarnada, em pessoa, Jesus. Ele é a verdade. A segunda é a verdade escrita, a Bíblia, a palavra de Deus. Então a vida cristã, ela é baseada
pessoa de Cristo e na Escritura de Cristo. Amém? Então, é por isso que a primeira armadura, o primeiro utensílio que o cristão toma é o cinto da verdade. Quer ver um exemplo disso? Você está lá no dia a dia, o Satanás vem tentar você, vem atribular a mim. Se nós lembrarmos da pessoa de Cristo e da palavra de Cristo, nós vencemos. Nós Ele venceremos. usa também as pessoas para atacar a gente, para nos afrontar. Né? E o meio de vencer é o mesmo. É a pessoa, é lembrar da pessoa de Cristo e da palavra de Cristo. Irmãos, a Igreja Evangélica Americana adotou lá, com pessoas mais jovens, discipulado, etc., um negócio chamado assim, OQJF. Quem já viu isso? Isso aqui tem muito em filme americano, que aparecem jovens, adolescentes, e aí eles ensinam isso aqui, o que Jesus faria. É um filme. Isso, o carpinteiro, esse é o espaço que faria Jesus. É um filme, exatamente. Então, toda vez que o Satanás vier nos tentar, irmãos, detalhe: Jesus, Deus nos prova para nos aprovar. Satanás nos tenta para nos fazer cair. Quando acontecem situações para nos tirar do centro da vontade de Deus, para nos fazer pecar, são tentações. E aí, uma forma de nós vencermos é o cinto da verdade. O que Jesus faria? Como Jesus reagiria? Como Jesus responderia? Como Jesus falaria? Como Jesus olharia? Como Jesus pegaria? E aí, nisso, nós vencemos essa batalha espiritual. Amém? Vamos avançar. Nem todo mundo se levanta de Deus. Exatamente. Outro ponto: a couraça da justiça. O que era, irmãos, a couraça da justiça? É como aquele peitoral da armadura. A couraça da justiça, ela era fundamental para proteger o quê? Os órgãos vitais do soldado. Coração, pulmão, são protegidos pela couraça. E o que é a couraça da justiça? Uma vida de retidão na presença de Deus. Por quê? Porque se nós escolhermos viver uma vida reta nos preceitos de Deus, nosso coração estará guardado. Lembra do que o sábio escreveu em Provérbios? De tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas para toda a tua vida, para toda a tua alma. E quando a Bíblia fala coração, não é um órgão vital, bombeia o sangue, está falando de mente, está falando de vontades e ações. Então, nós devemos vestir-nos com essa couraça da justiça, preservar uma vida sã, reta diante de Deus, para que os nossos órgãos vitais estejam guardados. Depois, o soldado vestia os pés com o que, irmãos? Com as sandálias. E aí Paulo fala das sandálias, relacionando as sandálias ou as botas com a pregação do Evangelho da paz, com a pregação das boas novas do Evangelho de Cristo. Se nós estivermos mais preocupados em levar Jesus às pessoas, nós venceremos mais as batalhas espirituais. Quando nós descuidamos da nossa missão
missão como igreja, que pregar o Evangelho, nós pecamos mais. Quando nós descuidamos da nossa missão de ser exemplo na sociedade, a gente falha mais. Quando nós estamos mais preocupados em mostrar Jesus para as pessoas, aí nós vigiamos mais, nós erramos menos. É verdade, a gente, às vezes, quando eu estava na ilusão, eu estava comentando, falando sobre o que está acontecendo no mundo aí eu comecei a falar, né, dos sinais da volta de Jesus, na Bíblia, tem que acontecer, é verdade, e os meninos ficam ouvindo, sabe? Às vezes a gente conversa outros assuntos e se esquece do principal, que é falar a palavra. Irmãos, em resumo, o que é as boas novas? As boas novas, o Evangelho, são as boas novas. O que são boas novas? Boas notícias. Sabe quais são as boas notícias que a igreja carrega? Olha, eu, você, estávamos condenados, mas tem salvação para nós, tem esperança para nós, tem uma vida nova para nós, há o céu nos esperando. Então, é fácil ou não é pregar o Evangelho? É fácil. Talvez você ache dificuldade em doutrinar uma pessoa. Isso é difícil. Olha, eu vou te ensinar a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Olha, eu vou te ensinar a doutrina da igreja, a eclesiologia. Essas coisas são difíceis. Mas falar das boas notícias de salvação é muito fácil. Todos nós podemos. Esse daí que você falaram e tal, né? Na sexta-feira, a gente era Você achava? e aí eu estava falando para ela, pelo amor de Deus e tal, né? Ela tem uma base. E fui falar de que ela não poderia, na verdade, ela não pode adorar os outros deuses. Eu falei, você tem uma base de acreditar em Deus, Em Jesus. Cristo e no Espírito Santo. Exato. Perfeito. Só que assim, você acredita também Na intercessão. eu até falei assim, a Nossa Senhora até deu alguns nomes de alguns Sim. santos. Só que isso não é prudente, também não é correto, porque Deus, ele não aceita, ele não dá honra aos dois, Sim. aos dois santos. Foi mais ou menos isso. Eu pensei que dá honra a ele e não dá. Há um intercessor. Exato. Aí eu falei assim, você pode pedir direto para ele, sem fazer mediações. Exatamente. Cristo é o único mediador entre Aí Deus e ela o falou homem. assim, não, mas eu sei, eu até tomar hóstias. Nossa, isso até. Eu peguei a Bíblia e falei assim, olha, Coríntios, ele fala que não pode preencher. Aí eu vi algumas coisas, sempre prestando atenção. Você vai dar aqui mesmo para levar. Não sei, eu estou falando, pode ou não pode. Eu estou te explicando. Sim. Só quem vai te convencer é o Espírito Santo. Perfeito. Você fala que acredita. Então, assim, eu só estou te explicando como que você vai fazer. Agora, Irmã Mariana, pergunta. Houve uma abertura dela para esse diálogo? Para essa... Não, então tranquilo. Irmãos, não, então tranquilo. O que ocorre? Nós temos que ser vigilantes em querer fazer com que a pessoa compreenda a verdade à força. Nós temos que ser prudentes com isso. Agora, se há um diálogo, se a pessoa pergunta, se há uma troca de ideias, aí nós temos que ser diretos, mostrar os textos bíblicos e
falar a verdade diretamente. Temos que fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Um irmão um dia comentou aqui na escola bíblica dominical que trabalhava com uma pessoa que era lá da caridade, sabe? Das boas obras, para poder reencarnar melhor depois. E aí, o camarada chegou nele e disse assim: irmão fulano, o senhor lê bastante a Bíblia, eu quero que o senhor seja sincero comigo. Eu vou para o céu, né, por causa das minhas boas obras. Aí o irmão fulano falou para ele: você disse aí, seja sincero comigo. Aí falou: diz-se o irmão que falou a ele: é muito bom ajudar o próximo, isso é maravilhoso, deve ser feito, etc. Mas primeiro você precisa buscar a motivação certa para isso. Aí qual é? Arrepender-se dos seus pecados, crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, crer que somente Ele, e por graça e misericórdia, Ele vai nos salvar, e aí sim praticar essas boas obras, não para ser salvo, mas porque você já é um salvo em Cristo Jesus. Disse que o camarada ficou triste lá, muito desanimado, mas o camarada deu a liberdade, fez a pergunta, e aí o irmão tem a liberdade de responder. Que nós devemos ser vigilantes, porque às vezes nem é um assunto que está sendo falado, etc. E a gente perde a oportunidade de falar da transformação que Jesus pode fazer, da obra de libertação, de transformação de vida que Jesus pode fazer, para entrar nesses pontos com as pessoas que não têm a mesma fé que nós. Esse testemunho que ela falou, e a minha esposa, aconteceu com ela. Ela aceitou Jesus, né? Eu reconciliei. No mesmo dia ela aceitou. Passou-se 2 dias, o pai dela tinha um bar, na época, ela foi tomar cerveja com o pai dela. Ela não conseguiu tomar. E na virada do ano, eu fui buscar minha mãe na igreja. E na volta, ela se sentiu incomodada, ela foi na casa do pai dela, se sentiu incomodada, eu estou no quarto. Meu Deus, o que eu fiz? Depois eu estava mandando mensagem, eu gosto de mandar mensagem para ela, assim, meus parabéns, você é uma nova pessoa, né? A família evangélica, me mandando para ela. Ela entrou no quarto e catou a Bíblia. Quando saiu, não adorar assim. E ela tinha imagem dentro do quarto. Olha aí. Ela fechou a Bíblia, você tem que falar. Pronto. Glória a Deus. Que experiência maravilhosa, hein? Maravilha de Deus. Queridos, para nós fecharmos, Paulo também fala que o soldado cristão deve tomar o escudo da fé. Gente, esse escudo é algo tremendo. Quem já leu viu, e quem ainda não leu vai ver que os soldados da época tinham 2 tipos de escudo. Quantos tipos? 2. O primeiro era aquele escudo redondo que o soldado segurava com uma mão e a espada com a outra. Aquele escudo redondo é um escudo pequeno, não é capaz de proteger o corpo todo, é mais para um momento de combate, de batalha. A palavra que Paulo usa, segundo estudiosos do Novo Testamento, para esse escudo aqui, era um tipo de escudo de couro, e que tinha apenas algumas partes de metal. Esse escudo era um escudo de 1,20 m, 1,20 m de comprimento, 75 de largura, que cobria, quando o soldado se ajoelhava, cobria o soldado por inteiro. E era com esse escudo de couro que o soldado apagava as chamas quando o inimigo mandava dardos inflamados, quando o inimigo mandava setas com fogo. Era com esse escudo que os soldados apagavam
qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, quando o maligno lançar as suas setas sobre você, é com o escudo da fé que você apaga. Bom, Micael, e o que é, em questões práticas, o escudo da fé? Irmãos, a fé diz respeito à nossa total confiança em Deus. Quando o inimigo lançar setas, principalmente as setas vêm na nossa mente, no campo dos pensamentos e das emoções, lembra da fé. Lembra que a tua confiança está em Deus e também na palavra de Deus. E esses dardos inflamados do maligno serão apagados. Por fim, tomai também o capacete da salvação. Irmãos, olha só, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 armas. 5 armas de defesa e apenas uma arma de ataque. A última arma de defesa é o capacete da salvação. O que é isso? O crente salvo, a mente dele precisa estar blindada. O século de hoje é um dos piores que está tendo. Irmãos, a nossa mente precisa estar blindada, guardada em Deus e na palavra de Deus. A gente sempre orienta: decore textos bíblicos. A Bíblia nunca disse ide por todo mundo e recitar versículos. Você não precisa saber a Bíblia de cor, não precisa. Mas decore alguns versículos bíblicos. Por quê? Para você durante o dia alimentar a tua mente com a palavra de Deus. À medida que você puder, leia um versículo bíblico pela manhã. Fica meditando naquele texto bíblico. Por quê? Porque com isso nós blindamos a nossa mente. A nossa mente precisa estar blindada, precisa estar guardada em Deus. E por último, a espada do Espírito, que nada mais é do que a santa e bendita palavra de Deus. E aí sim, quando o inimigo vem contra nós o atacamos com a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu Satanás, sim ou não? Sim. Tem outro meio para nós vencermos? Então nós temos que aprender com Cristo e nós venceremos o mal com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos à carta de Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos, ou a igreja de Colossos, como que? Olha só, queridos, o grande embate aqui de Paulo é pregar a pessoa de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Gente, eu vou circular aqui, essa parte da batalha espiritual. Vou circular para ficar mais fácil um pouquinho. Depois eu mando lá no grupo também a foto aqui da lousa para vocês. Olha só, Paulo vai falar da pessoa e da obra de Cristo. Por quê? Porque a melhor forma de combater as heresias, os falsos ensinos que querem corromper o Evangelho, é pregando a verdade, sim ou não? Não é brigando, não é discutindo, não é, irmãos, é polemizando, é pregando a pessoa e a obra de Jesus Cristo. É a melhor forma. Paulo é informado por Epáfras, que era um discípulo que trabalhava na igreja de Colossos. Paulo é informado, quando estava na prisão domiciliar em Roma, que eles estavam sofrendo ataques filosóficos
os ataques o quê? Por parte de falsos mestres. O que o livro deixa muito claro, e a carta aos Colossenses também? O problema não é a filosofia, porque a filosofia nada mais é do que a doutrina do saber, o amor pela sabedoria. Isso que significa a palavra grega filosofia, amor pela sabedoria. E a sabedoria é algo bom. Nós já aprendemos que existe a sabedoria que vem de Deus, que é dom, e aprendemos que existe a sabedoria popular, amém? A sabedoria antiga, dos ditos, dos mais velhos, das experiências e assim por diante. Então a sabedoria é algo bom. Logo, o amor pela sabedoria, a filosofia é algo bom. O problema é que as filosofias da época e algumas filosofias hoje desprezam o conhecimento de Deus, desprezam a palavra de Deus, consequentemente desprezam o Evangelho de Jesus, e as pessoas que estavam ensinando essas filosofias para a igreja de Colossos, o que é que eles diziam? Nós recebemos novas revelações. Existe isso hoje, sim ou não? Nós recebemos novos mistérios. E o que é que eles pregavam? O engano, a volta ao judaísmo, desprezando a obra da cruz para a salvação, pregavam a adoração de anjos, adoração aos anjos, esses filósofos pregavam, e pregavam o ascetismo. O que é o ascetismo? É a doutrina que diz que você não pode usufruir de nada daquilo que Deus te deu. As ascetas, o ascetismo, é o que dá origem, irmãos, aos monges. O que dá origem aos monges é isso, é essa vã filosofia. Olha, para você buscar uma espiritualidade plena, você precisa parar de viver em sociedade. Isso não é cristianismo, isso é misticismo. Como é que a gente vai mostrar Jesus se a gente não conviver no meio das pessoas? Olha, para agradar a Deus de verdade, você tem que andar rasgado e perambulando como um mendigo pela sociedade. Tem quem defende isso, sim ou não? É claro que tem. A sociedade é extremista. Tem um pessoal pregando que crente de verdade tem que ser rico, se for pobre não é crente. É o extremo. Mentira. E o outro extremo? Para ser crente, irmão, você não pode nem ter roupa para vestir, viu? Tem que viver sujo e de pano de saco. É o outro extremo. É o outro extremo. O que Jesus ensina não é nenhum e nem, mas tinha os filósofos, os falsos mestres, pregando isso lá na igreja de Colossos. E o que é que eles defendiam, irmãos? Que o povo deveria ouvi-los, porque eles receberam as novas revelações. Vocês já perceberam que as seitas e heresias aparecem dessas novas revelações? Irmãos, Deus pode falar diretamente conosco, sim ou não? Sim. Claro que sim. Deus pode usar os crentes nos dons espirituais, sim ou não? Sim. Agora, uma coisa é fato: tudo que Deus faz e tudo que Deus fala está alinhado com a sua palavra. Deus nunca fará e nunca falará algo que está em desarmonia com a sua palavra, porque
pode até ser um anjo de luz, é o Satanás disfarçado, que seja maldito, que seja anátema, se pregar um evangelho diferente daquele que está nas Escrituras. Amém? Dá uma olhadinha, por favor, aí, nesse quadro da página 94 do livro. A resposta paulina à heresia dos Colossenses. Olha o que eles pregavam. O mundo material é mau. Deus é espiritual e não está nem aí para o universo. Isso é pregado hoje nas faculdades, através daquilo que é chamado de deísmo. Pode até existir um Criador, mas ele deixou tudo aí, porque o corpo é mau, a matéria é má, só precisa salvar a alma e o espírito. Isso é ensinado por vãs filosofias até hoje. Outra heresia que eles pregavam: se Jesus criou o mundo, então Jesus não pode ser Deus. Havia essa crença. Por que havia essa crença? Porque o mundo é físico e para eles tudo aquilo que era físico era ruim, era mal. Outra coisa, eles diziam que nada que acontece no mundo material pode realmente fazer a diferença no mundo espiritual. Outra coisa, e aí perceba que é tudo uma engrenagem, um ligado no outro. Não precisamos de perdão, não precisamos ser reconciliados. Porque se o meu corpo é mau e a matéria é má, a minha mente então, como a minha mente é algo espiritual, algo imaterial, algo que eu não vejo, os pensamentos, então eu não sou pecador. Percebam, como os meus pensamentos não estão no campo físico, só é mal aquilo que é físico, então eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou estar pecando, eu não vou estar errando. É o mesmo discurso disfarçado daquela história assim: eu não acredito que há um Deus. Para que você quer ser ateu? Porque se não há Deus, não há regras. E essa frase não é minha. Essa frase são dos filósofos ateus. Onde não há Deus, não há regras. E se não há regras, nada é errado. Se eu não tenho Deus para quem prestar conta, eu posso mentir, se mentir me favorece. Eu posso roubar, se roubar me favorece. Eu posso matar, se matar me favorecer. Logo, se não há Deus, não há regras. É o que o ateísmo moderno prega. É um negócio disfarçado das vãs filosofias que os irmãos estavam sendo alvejados na época da Bíblia. Outra coisa que eles pregavam: nós nos aproximamos de Deus somente mentalmente, e o que a gente faz com o corpo é irrelevante para Deus. E o gnosticismo pregava isso. Então eu posso orar, eu posso servir a Deus, mas eu posso prostituir, eu posso ter vícios, porque Deus só quer o meu coração. Tem essa falsa mensagem hoje, sim ou não? Sim. O que Paulo diz em 1 Tessalonicenses lá, terminando a carta? Que o Deus de paz nos santifique em tudo: corpo, alma e espírito. Perfeito. Para nós fecharmos, queridos, Paulo escreve na prisão a famosa carta, pequenina é verdade. Depois de Tito, nós temos a última, que é a carta de Paulo para Filemon.